Ela começa com uma frase de efeito: "Você tem o poder para mudar o mundo", trazendo já de cara o objetivo da palestra de forma extremamente romântica e exagerada. Todos temos ideias e são elas que nos tornam super-heróis com a capacidade de mudar o mundo. O objetivo dela em trazer algo tão impactante logo de começo é prender a nossa atenção. O título da palestra é A Estrutura Secreta de Grandes Palestras, ou seja, ela não quer falar sobre ideias, mas sim sobre como expressá-las. Ela só decidiu começar falando sobre o poder das ideias para nos prender, nos fazer sentir importante mesmo sem que ela nos conheça, já que ela está nos atribuindo um poder quase que intrínseco, nos gerando a curiosidade agora sobre como domar esse poder e como usar da melhor forma possível. E isso tudo a gente consegue perceber nos primeiros 30 segundos de fala dela, desde que a gente tenha ciência do contexto, que nesse caso é só o título. Ela usa quase que de forma perfeita esse contexto de impactar e acolher o público. Além disso, ela quebra a estrutura de uma palestra que normalmente é vista como algo linear ou chato. Primeiro, ela traz algo impactante, que gera pertencimento. Em seguida, ela explica de forma breve esse conceito impactante, trazendo algum tipo de racionalidade, mas sem se ater a dados ou nada do tipo, principalmente porque ela quer manter a emoção do público. Para ilustrar, ela exemplifica, contando uma história pessoal que gera ainda mais conexão com o público, ou então alguma citação de algum autor, qualquer coisa que seja divergente do assunto, mas que seja agregadora. Após o exemplo, ela tira uma moral da história, algo que nos ensine que seja breve, lógico e direto. Ela repete essa estrutura por um tempo até que começa a mostrar os dados. Porém, antes de mostrar os dados, ela exalta os exemplos que ela cita. A imagem do Steve Jobs foi exaltada por ela, e ela fez a mesma coisa com Martin Luther King. Aos 13 minutos e 38 segundos, ela fala de um dos conceitos mais importantes para expressar ideias em uma palestra, que é demonstrar de forma objetiva o que é, e então trazer ao público o que isso poderia ser. Quando a gente volta para o início da palestra, ela mesma traz uma frase de efeito e então nos mostra o que é. Bom, o que é? O que ela quer nos trazer? O que nós temos? Nós temos ideias. Mas então, o que isso poderia ser? E com isso, ela nos remete novamente à frase apresentada no início. Com nossas ideias, nós podemos mudar o mundo. Ela apresenta algo que nós já sabemos que existe, que no caso são as nossas ideias, mas ela gera um peso enorme ao afirmar que nós podemos mudar o mundo com elas. É quase como uma promessa. E só isso é o suficiente para despertar o interesse de boa parte do público no assunto. Ela não analisa a própria palestra no fim, demonstrando os momentos em que ela aplicou as técnicas estudadas. Então é isso que eu tentei fazer aqui. Trazer meu ponto de vista pessoal e técnico perante uma ótima palestra, muito bem estruturada, que mesmo sendo uma palestra sobre palestras, consegue camuflar toda aquela fórmula que ela estudou para aperfeiçoar essa técnica, nos dando a impressão de que tudo aquilo é quase que um improviso, uma conversa entre amigos.